Pessoal, Angola assinou um acordo com a China que vai permitir que o país atrase o pagamento da dívida. E a Angola vai estar a acumular mensalmente de 150 a 200 milhões de dólares que poderiam ser pagos na dívida contra a China, mas a Angola vai usar esse dinheiro para investir em outras coisas. Então, isso aqui é um programa que foi feito na visita que teve do presidente João Lourenço, né, que foi para a China, isso no mês passado. E lá, nas conversas, né, houve uma conversa onde se teve a discussão sobre o atraso de dívida, porque segundo o presidente de Angola, e isso é um fato, a economia do nosso país está numa situação apertada e a China deveria dar uma folga no pagamento da dívida. A China, claro, que é o nosso maior credor, eles aceitaram e viram a situação atual do nosso país e decidiram fazer um atraso da dívida. E segundo essa matéria da VOA, diz China atrasa, Angola não paga, diz acordo entre Luanda e Pequim, o acordo entre Angola e a China. E vendo aqui a matéria, nós vamos aqui tirar umas conclusões sobre como é que está a estado da nossa economia e como é que essa poupança vai ajudar nos cofres, né, do nosso estado, porque agora está numa situação mesmo muito apertada. Yeah. E temos aqui o subtítulo: Angola reduz também pagamentos por conta, caução, para garantir reembolsos das dívidas. Vou já falar daqui a pouco o que é essa conta, caução. Ao abrigo de um acordo alcançado entre a China e Angola, a China poderá retardar o pagamento, Angola poderá, nesse caso, né, retardar o pagamento a companhias chinesas que estiveram em atraso nas suas obras em território angolano, disse a fonte, uma fonte que eles tiveram do Ministério das Finanças do nosso país. Então, tem empresas chinesas que em Angola estão a trabalhar na construção civil e Angola vai poder atrasar o pagamento dessas empresas. Então, vocês sabem que a China é uma empresa que é um país que Angola desenvolve muitas coisas, principalmente no ramo de construção civil, agora também estão entrando na agricultura, né? E no que toca, as empresas estão nesse momento na obras, ou estão a desenvolver lá projetos em Angola. Nesse momento, vai estar a retardar o pagamento de dívidas. Isso segundo uma fonte do VOA, que faz parte do Ministério das Finanças. Isso é um dos pontos desse acordo, que alivia o pagamento da dívida angolana para o Banco de Desenvolvimento da China. E segundo a ministra das Finanças, a senhora Vera Daves, isso vai permitir que Angola tenha acesso de 150 a 200 milhões de dólares mensalmente, evitando assim a necessidade de reestruturar a dívida angolana. Então, nessa fase do campeonato, Angola tem uma grande dívida com a China. E essa dívida é paga principalmente através de petróleo, porque segundo a fonte do Ministério das Finanças, que pediu anonimato, né, disse que o primeiro ponto desse acordo está relacionado com a conta específica, que a Angola estava obrigada pelos credores chineses a depositar regularmente somas avultadas por dinheiro através da venda de petróleo. E essa é uma conta chamada de Escrow Account, que serve para garantir os pagamentos das dívidas angolanas adversas instituições chinesas, e isso através dessa conta que se chama, ou é a conta poupança. Então, basicamente, nós pagamos a nossa dívida com a China através de petróleo na sua maioria. E no que toca ao pagamento de dívidas, mais de 50% das nossas receitas vão para pagamento de dívidas, principalmente com a China, que é o nosso maior credor. Então, a cada 100 dólares que a Angola faz, mais de metade desse dinheiro, infelizmente, vai para pagamento de dívidas. E o que acontece é que, além desse pagamento que nós fazemos de dívidas com a China e outros credores exigiam que Angola depositasse outra parte das receitas da venda de petróleo numa conta de caução. Então, além do pagamento de dívidas, tinha uma conta de caução onde a Angola era obrigada mensalmente a colocar lá dinheiro. E aí esse dinheiro são mesmo somas avultadas. Estamos a falar de 150 ou a 200 milhões de dólares mensalmente. E essa é uma conta de garantia que permitia que a Angola pudesse dizer para a China
de que, olha, nós realmente temos aqui dinheiro e vamos pagar a tua dívida. Então, Angola não tinha, digamos assim, uma folga para ter dinheiro para investir em outros projetos, para investir na saúde, na agricultura, em estradas, coisas assim do gênero, porque Angola era obrigada, além de pagar a dívida, também éramos obrigados a colocar dinheiro nessa conta mensalmente, que servia como caução, servia como prova de que nós realmente temos dinheiro para pagar essa dívida. Então, o que aconteceu é que o nosso presidente, quando visitou a China, conversou com os chineses, né, com o presidente da China, o Xi Jinping, e pediu que pudesse haver um alívio no pagamento de dívidas. Então, agora nós vamos ter uma oportunidade de estar todos os meses a salvaguardar de 150 a 200 milhões de dólares. Isso porque a China é o nosso maior credor, segundo esse gráfico do Visual Capitalist. Reparem que nós temos aqui os maiores países que têm dívidas com a China. Em primeiro lugar, nós temos o Paquistão, né, que nesse momento deve 26,6 bilhões de dólares com a China. E em segundo lugar está Angola, logo em segundo lugar, com uma dívida com a China de 21 bilhões de dólares. Depois temos aqui o Sri Lanka. Em África, ainda tem a Etiópia, Quênia, Zâmbia. Eu já vi que tem muitos chineses na capital zambiana, né? Zâmbia também tem uma grande dívida com a China, mas não tanto, claro, como Angola, mas pelo tamanho da sua economia. Zâmbia está numa situação mesmo complicada, porque a Quênia e a Etiópia, assim como Angola, temos uma economia maior, mas a Zâmbia tem uma economia, digamos assim, menor do que as nossas. Então, essa dívida é muito grande para o tamanho da sua economia, porque aqui não é apenas o número, é também o tamanho da economia. Também temos aqui o Egito, Nigéria e também Camarões e África do Sul. Só que esses países, como Camarões, como África do Sul, por exemplo, e a Nigéria, a dívida deles, apesar de estar na casa dos bilhões, pelo tamanho da sua economia, lhes permite ter folgas. E a Zâmbia não. Só que Angola está numa situação muito complicada, porque além dessa dívida, também tivemos a queda da moeda. Vocês sabem que a nossa moeda desvalorizou muito esse ano, no princípio desse ano, que o Kwanza, do ano passado nesse caso, né, mesmo esse ano, que o Kwanza está a cair bastante. E essa dívida, essa desvalorização da moeda, né, só vem para complicar mais ainda a dívida com a China. Então, essa negociação de alívio da dívida entre Angola e a China é de extrema importância e é mesmo urgente, porque nós já pagávamos, e já pagamos, né, mais de 50% daquilo que nós produzimos já vai em dívidas. E o nosso maior problema também está em que quando o petróleo está em alta, nós não poupamos. E isso aqui também tem a ver com a matéria do VOA, né? Também colocaram isso em destaque, de que quando nós estamos em alta de petróleo, e petróleo é a nossa maior fonte de receita, nós naquele momento não poupamos. Nós gastamos todo o dinheiro e também aqui vamos entrar no outro tema, né? Também tem a ver com corrupção, tem muita coisa aí junta. Mas quando estamos em alta do petróleo, nós não poupamos. E quando estamos em baixa, quase nunca temos dinheiro. Então, essa é uma situação que, no final do dia, é da nossa responsabilidade. Aproveitamos o petróleo quando está em alta, porque essa dívida com a China e a dívida com outros credores, como o Reino Unido, né, que é nosso segundo maior credor, o próprio FMI, o Banco Mundial, pessoal, essas dívidas não vão desaparecer. Nós temos mesmo que pagar essas dívidas e nós temos aqui que fazer um jogo de cintura que já está a ser feito, mas prontos, mas precisamos de ter mais algumas políticas monetárias um pouquinho mais fortes para nos ajudar a termos mais folga, porque a dívida é mesmo gigantesca e nós precisamos investir no nosso país. Né? A vida não vai ser só a pagar dívidas, temos que investir no nosso país, temos que investir em Angola. Eu quero ouvir a tua opinião sobre esse acordo que foi feito entre Angola e a China, que vai permitir que todos os meses tenhamos um alívio de 150 a 200 milhões de dólares. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista.
E partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, né? Partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp. As pessoas terem conhecimento de que Angola fez esse acordo de alívio de dívida com a China na visita que aconteceu do presidente João Lourenço na China, né, no mês passado, com o presidente Xi Jinping. Se inscreva no meu canal do YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.